Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidores falando sobre o RBVA11 e, mais especificamente, como vocês sabem, a bateria de vídeo que nós estamos fazendo sobre o relatório gerencial de janeiro, tá bom, pessoal? Peço já o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Então vamos lá, antes de dar um overview aqui, vamos falar sobre o relatório gerencial. Esse relatório gerencial, às vezes é muito completo, às vezes não, às vezes ele fica enchendo um pouco de linguiça no começo, e às vezes ele faz tipo um relatório gerencial temático. Eles falam de um tema específico do fundo e não segue muito o mesmo padrão. Então, vamos lá, gestão ativa, escriturador Rio Bravo, muita gente não gosta dessa administradora, dessa gestora. A taxa de administração dela é pequena, 0,6, tem ali uma quantidade de cotistas relevantes, né? Mais de 43 mil, isso é bacana, e é ajustada essa taxa de gestão pelo GPM, tá bom? Então, ele fala que o objetivo é de longo prazo, imóvel de natureza comercial, destinado a varejos, tá bom? Então, ele vai falar aqui, sempre puxando sardinha, né? Primeiro, fundo imobiliário com foco varejo de rua, portfólio core para o varejo, seja o foco dele, foco nos locatários e contratos. Aqui eu acho que poderia ser foco nos cotistas também, né? Então, assim, foco nos locatários e contrato, não seria melhor foco no cotistas? Então, fica aqui essa minha dúvida. Quantidade de ativos, 81, é bacana, 6 inquilinos. Então, ou seja, veja, a quantidade de ativos ele é muito maior do que a quantidade de inquilinos. A área dele é absurda, muito grande. Vacância pequena, distribuição 92 centavos, o dividend yield 11,2. O dividend yield, por aqui você já vai querer aportar, mas eu vou falar que ao longo do vídeo vocês vão ver que esse dividend yield, ele tá 11,2 porque está caindo e dificilmente ele vai ficar pagando esses 92 centavos. Fechamento do mês está abaixo do valor patrimonial, valor de mercado aí 1 bi, quase 1,2 bi. Então vamos lá. Ele vai falar do desempenho, não vou meter isso aqui. Aqui é bem interessante, ele fala sobre a alavancagem e o cronograma de amortização desta alavancagem. Então, ele fala aqui que 2021 praticamente ele nem pagou nada, não pagou nada na verdade. Vai começar a pagar agora em fevereiro de 2022 e vai pagando aí, lembrando que o maior pico vai ser em 2029 e depois ele decresce em 2030, então ele vai demorar bastante, né? E agora, nesse ano aí de 2022, não vai sentir tanto, mas a tendência é aumentando. Isso é bem ruim, né, para o fundo. São duas séries aí de alavancagem de CRIs. Uma vai pagar um IPCA mais 5,30 e depois IPCA mais 5,60. Então, ele fala que a relação de dívidas, isso é bem bacana você entender, quantos por cento do patrimônio líquido está sendo alavancado, em torno de 13%. Não é tanto assim, mas acima de 10 já começa a ficar preocupante. Aí você vê que de todos os resultados aqui, ele teve um resultado de 79 centavos só por cota e distribuiu 92, ou seja, queimou caixa e distribuiu 16% a mais do que os 100% e, consequentemente, 21% a mais do que o mínimo. Mínimo, ele poderia ter distribuído bem menos. Mas eu acho que para segurar até a cotação, mas eu acho que vai ser difícil. Composição de resultado do portfólio, a gente vê aqui, a despesa tem se mantido em linha, 10 centavos, e receita imobiliária 85 centavos, resultado 79. Então vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para a gente ver. Então ele agora pagou, tá segurando nesses 90 centavos, mas próximo mês talvez não consiga segurar. Tá bom? 92 centavos, pagando um bom rendimento e a quantidade de cotistas, por incrível que pareça, tem aumentado, mesmo sabendo que tem essa alavancagem. O rendimento dele a longo prazo não tem sido ruim, tem sido bom, tá bom? E você tem aí uma liquidez boa também. Então vamos prosseguir. A quantidade de estados ela é gigante.
a maioria no Sudeste, tem a maioria com um GPM, 83%, e somente 17% em IPCA. Eu acho que podia ter algo em torno de 50%, que 50% seria melhor. A gente vê aqui, ó, cronograma de vencimentos. Vai vencer muitos contratos em 2022, bem preocupante isso aqui, porque você tem um vencimento aí você tem um vencimento de 15% da Caixa Econômica. Não quer dizer que não vai renovar, mas já é o preocupante, já fica um pouco na mão. E depois vai amortecendo a maioria assim, acima de 2030, tá bom? Então, a composição de receitas, a maioria ainda é com o Santander, tá? Os contratos são atípicos, o que é muito bom, mas o problema do contrato atípico é que quando você tem próximo mordendo aí um vencimento, às vezes você não consegue alocar pelo mesmo valor, tá bom? O cronograma de reajuste foi em dezembro, mesmo assim a gente viu que o não pesou tanto no resultado. E aqui o endereço, mais informações sobre os empreendimentos. São bastante, mais de 80, né? Então, ele vai falar que o histórico do fundo não é o caso. A gente vê aqui que, mesmo pagando esse 0,93, que é muito bom, dividend yield, você vê que aqui a tendência é de queda e ele já chegou a patamares muito altos, né? Que, se você for ver, R$ 170, mas a gente não pode ficar olhando para o retrovisor. Se você for pegar os picos maiores, é acima de 140, o que já daria um excelente dividendo. Mas na minha opinião, vai continuar descendo e descendo até quanto? Em torno de 90 centavos. Que se você for ver o resultado dele foi 70, 70 alguma coisa, 90 reais, quer dizer, está de bom tamanho. Então eu acho que vai cair até 90. É isso que eu penso. E foi isso, pessoal. Está pagando um bom dividendo, mas deve dar uma caída aí para algo em torno de 80 centavos, talvez 85, 80, 82, para ficar aqui nesse default aí de em torno de 0,80, que agora realmente está pagando um bom dividendo. O valor patrimonial caiu nesses últimos meses, e aqui os 72 ativos, 7 estados, ainda falta atualizar aqui, é mais de 81, se não me engano, e vacância bem zerada, menos de 1%, mas vai aumentar aqui em 2022. Esse foi o relatório, espero que tenham gostado, perspectivas não muito boas aí no curto prazo, mas talvez recupere bem aí no longo. Quem está pensando em longo, não vale a pena, acho que vender não, mas também não vale a pena aportar. Tá bom, pessoal? Esse que eu tenho para vocês hoje, espero que tenham gostado, dê seu like e se inscreva no canal. Até a próxima, bom investimento a todos.